Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquele like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo importante e relevante e aí distribuir para o maior número de pessoas possível. Lembrando também que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar. E a Renata trouxe mais uma pessoa para conversar com a gente hoje. Renata, quem você trouxe? Pronto, foi o Flávio Freire, conhecido como Tio Flavinho, que é profissional de educação física e organizador de corrida de rua. Hoje a gente vai falar sobre o crescimento da corrida de rua nos últimos anos. Tio Flávio, é isso? Flavinho, fica à vontade. Tio Flavinho. Corrida de rua, é isso, Flávio? Você trabalha com essa questão de corrida, do crescimento disso e da importância da corrida na vida das pessoas. Eu queria que você contextualizasse mais ou menos como é que está o cenário hoje da corrida e, de antemão, agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu agradeço também o convite, certo? De antemão, é muito importante a gente estar falando sobre aquilo que a gente acredita, né? Como proposta de vida, né? E eu trabalhar com atividade física é algo que eu levo como uma missão que eu tenho na vida, né? De possibilitar para as pessoas um estilo de vida mais saudável, um melhor bem-estar, né? Trabalhando essa saúde física, mental, né? Espiritual, que a atividade física ela consegue proporcionar, né? Sou formado há 20 anos em educação física e tenho uma empresa há 13 anos que trabalha com movimento, certo? Então eu comecei trabalhando com crianças, né? Desenvolvendo atividades relacionadas à prática esportiva. Eu trabalhava dentro de uma grande escola aqui em Fortaleza, eu tinha 25 profissionais lá, trabalhando esporte de todas as áreas possíveis. Qual era a escola? Eu trabalhava no Farias Brito, era coordenador e a minha empresa também prestava serviço lá. Então lá tinha desde o baby class, jazz, balé, vôlei, basquete, natação, futsal, violão, flauta doce, canto coral. A gente possibilitava atividades para todos os públicos, né? Tinha cerca de 650 alunos lá e surgiu uma necessidade dos pais de fazerem atividade física. E todo mundo me conhecia como tio Flavinho. Flavinho, por que tu não faz atividade para os pais? Aí foi aí que apareceu a Tio Flavinho Assessoria, que eu desenvolvi atividade física para os pais. A gente inicialmente começou na Beira-Mar e no Lago Jacareí, e eu trabalhava como se fosse uma aula de educação física para adulto. Lá no aterro, eles iam para lá, jogavam vôlei de praia, carimba, futebol americano, a gente fazia algumas atividades de campo de força, alguns jogos populares, e com um ano de existência da assessoria, a gente começou a perceber que esse movimento da corrida, ele começou a crescer aqui em Fortaleza. Aí a gente participou de uma meia maratona de Fortaleza, e com 6 alunos, e foi a partir daí que eu despertei o interesse de trabalhar nesse segmento, né? Segmento de corrida. De corrida de rua propriamente dito. Só me contextualiza qual era o ano mais ou menos disso. 2012. Eu comecei em 2011, mas em 2012 foi quando a gente começou a trabalhar com corrida. É interessante, né? Não sei se você sente isso, mas para mim 2012 foi bem aí, recente, mas você olha 12 anos atrás, né? E assim, tinham pouquíssimas assessorias, muitos trabalhavam com treinamento funcional. Algumas delas não existem mais, tem umas 2 ou 3 mais antigas do que a minha na cidade, né? E assim, hoje em dia a gente tem números muito significativos, né? Nós somos mais de 60 assessorias de corrida de rua em Fortaleza, né? Eu fiz uma pesquisa, né, através do convite da Renata, com a Federação de Atletismo do Estado, para pegar alguns números para poder a gente poder, né, repassar essas informações para vocês. Hoje em dia, são 73 corridas oficiais por ano, né, registradas pela Federação de Atletismo, né, quer dizer, dá mais de uma corrida por final de semana. Mas isso a nível de quê? De estado. Aqui no Ceará? Isso, olha aí que interessante. Certo? Existem aquelas que não têm autorizações da federação, né, que podem ser chamadas de clandestina. Amadoras. Que aumenta esse número, né? E a gente pode ver também em relação ao número de praticantes, né? Ele informou que tem cerca de 200 mil corredores
no nosso estado, né? Então, assim, é um número bem significativo que cresce a cada ano, né? Então, assim... Quantos corredores? 200 mil. 200 mil corredores aqui no Ceará? Isso, é muita gente, né? Muita Contando gente. todo o estado, né? Não só a capital. Mas e isso é meio que registrado, né? Assim, contabilizado. Eu acredito tem que tem um formato para ele catalogar isso, né? Como participar nas corridas, nas inscrições, né? Alguns meios que eles conseguem de verificar essas informações, né? Mas são números bem significativos, né? Sim. A gente costuma dizer que Fortaleza é a capital do Nordeste da corrida de rua, né, por esse número de assessorias, pelo número de corridas, os números que a gente consegue alcançar em provas fora do estado, né? Eu posso te passar um número aqui em relação a 2018 e 2019, que mais de 1.200 atletas saíram do Ceará para correr a Maratona do Rio. Quer dizer, é um número muito, muito significante, né? Sim. Que na época era o 4º estado que mais tinham atletas inscritos. O estado do Ceará é no Nordeste. Do outro lado, né? Quais os 3 estados que tinham mais inscritos? Rio, claro, né? Estado, São Paulo e Minas, que são estados de fronteira, né? Fronteira, ali um do lado do outro. Então, é um número bem significativo, né? Esse ano a gente foi também para a Maratona do Rio. Só foi correr, foi longe, né? Foi. É porque é a maior prova da América Latina, né? Então, o Rio de Janeiro já é um atrativo natural, né? Então, você consegue associar o seu turismo a parte do esporte que você pratica, né? Então, muitos vão com esposas ou maridos, levam os filhos, né, e fazem daquela viagem, né, um combo completo. Você vai, se prepara para a prova que você quer participar e você consegue também agregar a sua família estar lá presente, curtir a cidade, né? A própria organização da prova teve uma expertise muito grande, que essa prova ela era realizada no final de julho, era sempre no final de semana do Fortal. Aí já concorria, né? Não que lá eles mudaram por causa disso, mas já era autoestação, né? Para a cidade já está lotada no Rio de Janeiro na autoestação, e eles puxaram para o feriado de Corpus Christi, certo? Que aí ele é um feriado que não ficava lotado a cidade, quinta-feira é feriado, quem vai viajar de outro estado aproveita quinta, sexta, sábado e domingo. Eles destrincharam a prova, não era só sábado 21 e 42 domingo, eles botaram 5 e 10 quilômetros também na quinta-feira, né? Então eles conseguiram captar um número grande. Esse ano bateu o recorde de 45 mil inscritos. E os cearenses lá, né? E os cearenses lá fazendo barulho, viu? Bastante barulho. E a economia, né, saiu uma matéria falando, gira em torno de 355 milhões de reais para a cidade do Rio. Por causa desse período devido a esse evento. Olha aí que interessante, né? É muita gente querendo, né? E participando. Isso. É muito bacana. Agora, voltando para o começo, o Flávio, você não iniciou com corrida, né? Não ensinei. Você sentiu essa, vamos dizer assim, existia uma procura e tinha ali um vácuo nessa questão dos pais, dos alunos, precisando também de uma atividade física. E aí foram várias modalidades, né, que você começou a trabalhar. Então, já em 2012, existia essa necessidade da população de ter um movimento, né? Seja ele correndo, seja ele jogando, seja ele fazendo algum tipo de atividade física. Isso há 12 anos atrás, né? Em 2012. E eu percebo hoje, assim, eu não sei se eu estou enganado, mas eu vejo que as pessoas elas estão focando muito nessa questão da atividade física. Lá perto lá de casa, ali na Jaime Benévolo, tem é Speed, eu acho que é Speed. Conhece? Pronto. Luciano Cavalcante ali, né? Não, ali eu acho que... Não é o bairro de Fátima ali. Sim. Mas eu acho que deve ter... na Jaime Benévolo. Na Jaime Benévolo, no bairro de Fátima. Tem umas quadras de areia lá. Isso, tem quadra de areia. Exatamente. Rapaz, eu fico impressionado. Domingo você vai lá 9 horas da noite. Cara, pelo amor de Deus. Domingo, e tem uma pizzaria em frente. E eu vou lá pegar pizza. E na frente as pessoas estão lá se exercitando. Dá um peso na consciência. E é muita gente. Não é uma coisa... Sempre que eu vou lá, muito lotado, cheio de gente. E domingo, o pessoal tá lá trabalhando domingo. Como é que, assim, você como um profissional que vive isso, porque eu fico vendo ali de forma esporádica, mas você que vive isso,
está tendo esse aumento, não apenas em relação à corrida, que a gente vai já voltar a falar, mas na busca de atividade física, as pessoas estão procurando? Hoje em dia a gente vê um movimento muito grande, né? A gente até fala que Fortaleza ainda não é uma cidade que tem essa cultura da prática da atividade física, mas ela está passando por esse processo de transformação. A gente pode citar Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que são cidades que já têm atividade física como uma forma de prática de atividade diária da população em si, e Fortaleza está passando por isso, tanto através de ações, né, do poder público, prefeitura, o governo, essas através das areninhas, ciclofaixas, né, das areninhas, né, de praças melhor estruturadas, que facilitam o acesso da população para a prática dessas atividades, né? Eu, por exemplo, jogo futebol dia de segunda ali no Campo do América, que é um espaço concedido pela prefeitura, né? Então, Joga assim, futebol ou futebol? Futebol, com futebol a comunidade mesmo. lá. Grama de 11, eu saio lá do meu bairro e vou para lá jogar, fui convidado. Existe essa integração da comunidade, entendeu? Vai jogar lá no Pio 12, vai jogar lá no bairro de Fátima, vai jogar no Zé Walter, os times. Então, isso é muito positivo, né? Mas ainda nós não estamos aonde a gente espera chegar, né? A reforma da Beira-Mar também já foi algo positivo, né, para a prática, mas a gente já vê que já está ficando pequeno. Por mais que tenha sido uma obra há pouco tempo, a ciclofaixa é muito curta para comportar corredor, ciclista, o cara do patinete, aqueles triciclos, entendeu? Então, assim, e a faixa de calçadão é muito larga, então poderia-se ter feito uma ciclofaixa ou para você utilizar os meios de movimentação ali, de bike, skate, de um lado e o corredor do outro, né? Porque a gente sabe que existem os acidentes, né? Sim. Porque existem as placas informando, mas a população não tem acesso. E tem acidente lá na Beira-Mar? Tem muito atropelamento de bike. A bike tá andando demais, ali. Eu, como pedestre, até já passei por uma situação, tem 2 semanas, quase ia sendo atropelado por um ciclista. Porque ele anda na velocidade dele, lá existem placas falando que ele não pode passar de 10 km por hora, porque ele é um pedal de passeio, não é um pedal para treino, né? Não é um pedal de performance. E a galera dá uma esticada. Exato. Aí o cara vê a pessoa, acha que está no direito dele, porque existe esse conflito. A ciclofaixa é só para bicicleta, não é. Ela é uma ciclofaixa compartilhada. Então, tanto o corredor tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que andam na ciclofaixa e também existem lá a placa dizendo que for andar é na calçada, não é na ciclofaixa. Então, a falta de informação da população acaba ocasionando situações assim que são mas perigosas, tem placas lá explicando. Tem placas. Às vezes as pessoas não leem, né? Não leio. Eu até conversei com um amigo, aluno meu e amigo, que é o Clóvis, que ele é do Jornal O Povo, né? Pra gente dar um spoiler, pra gente fazer uma cartilha para divulgar para a comunidade, para a população no geral, sobre algumas informações que são importantes para quem vai praticar atividade física. Se eu estou correndo na ciclofaixa, eu vou pelo lado direito, quando eu for ultrapassar, eu preciso tomar cuidado, olhar para os dois lados. Falando sobre a velocidade da bicicleta ali, se for caminhar, que vá para a calçada, e outras informações básicas, que são importantes, né? Informando que na Beira-Mar tem banheiro público, que as pessoas, muitos nem sabem que tem, né? Então, assim, são coisas que são importantes para quem está lá sempre praticando, né? Eu vou dizer, Flávio, mas essas informações, de certa forma, estão lá, né? Estão. É porque as pessoas não leem, né? Não leem. E eu percebo muito isso. Eu não sei se você já percebeu. Tem na rua, né? Tem a faixa de ônibus. Sim. Algumas avenidas aqui tem, como a Antônio Salles, né? Tem várias avenidas aqui em ruas. Se você ler, a faixa de ônibus, ela é de 5 da manhã até 9 da noite, de segunda a sexta. E aos sábados, de 5 da manhã até às 16 horas. E domingo você não pode, o carro não pode ir para a faixa de ônibus, transitar na faixa de ônibus na semana, de 5 da manhã às 21 horas, e no sábado, de 5 da manhã até às 16 horas. A partir das 16 horas do sábado e até 4 horas da manhã da segunda, o carro pode ir para lá. O que eu vejo de dia de domingo, as pessoas fazendo engarrafamento na faixa dos carros e não vão para de ônibus porque pensam que tá errado, porque eles não leem
O básico lá. Né? E tá lá, não é uma coisa assim que tá escondida, você tem que pesquisar, não. É só você ler que tá lá. Isso acontece também na beira-mar. E no domingo é pior porque eles colocam uma ciclofaixa adaptada com os cones, então exatamente. Fica mais restrito. A Domingos Olímpicos, os peticionários ali, é cheio de cone, porque pros ciclistas, né? E aí já diminui a rua e as pessoas ficam acochadas com a faixa de ônibus, e o pessoal reclamando, e o trânsito aqui, aí eu passo pra faixa de ônibus e o pessoal olhando pra mim assim como se eu tivesse errado. Né? E eu tô com vontade de dizer assim, olha ali, ó. É só olhar ali, pessoal. Mas isso acontece também na beira-mar. Na beira-mar o pessoal não lê, né? Aí você tá pensando em fazer uma cartilha para dar uma cartilha que a gente possa trabalhar essas informações que são importantes. E também outras informações, como para a prática da atividade física em si, né? Uma pessoa que está iniciando, que não tem orientação de profissional, ou não tem o suporte de uma assessoria, como é que ela pode estar inicialmente começando esse processo, né? Então, assim, a gente está iniciando esse processo de planejamento para poder a gente colocar isso em prática. Passar a informação adiante. E a corrida, Flávio? Como foi que ela entrou na sua vida? Assim? Como foi que você viu que tinha... Porque você falou aí que, não, esse dia de segunda eu jogo futebol. Você já... Então, você é um cara que faz outros esportes, né? Não é só corrida, né? A corrida, ela demorou para entrar na minha vida, porque eu passei minha vida jogando futebol. Mas futebol você corre muito, você se machuca, mas assim, eu era goleiro, então já não corria, né? Então, para eu começar a correr, foi um processo meio que árduo, bem difícil, né? Que hoje em dia eu já consigo correr bem, né? Já faço minhas provas, lógico que no meu ritmo, não sou dos melhores corredores em relação à performance de velocidade, mas dentro do que eu me proponho e me preparo, eu consigo, né? Eu já fiz 5 maratonas, já fiz mais de 20 mil maratonas, fiz 2 vezes o desafio no Rio, que é correr sábado 21 km e domingo 42. Né? Inclusive agora há fez um mês esse segundo desafio. Foi o máximo que você fez? Foi. Quantos quilômetros? 21 sábado e 42 domingo. 63 quilômetros, aí um intervalo de 24 horas. De 24 horas. 21 e 42. Uma meia maratona e uma maratona. Você correr 42 quilômetros. Então, assim, você jogava, né? Eu sempre joguei muito futebol, gostava de brincar de futevôlei, mas o futebol em si sempre foi meu esporte. Aí o que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com corrida? Eu comecei a procurar provas-alvo. Eu vou correr em 2016, a Maratona de São Paulo. Aí eu me preparava para ela, aí o futebol não consegue casar na parte de treinamento, porque o futebol... como você falou, ele gera muito estresse nas articulações de tornozelo, joelho, quadril. É um esporte de muito impacto, muito trauma. E a corrida é aquele esporte contínuo, de várias repetições de movimento. O futebol ele é de explosão, né? Explosão, muita parada brusca. E quando você vai correr depois de jogar o futebol, por exemplo, joguei futebol ontem à noite. Aí amanhã de manhã eu vou correr o longão lá na beira-mar. No começo, minhas articulações começam... Fico sentindo bastante dor, porque ainda eu estou trazendo resquício da sobrecarga que eu sofri ontem à noite. Então, quando eu me preparo para corridas longas, eu paro de jogar futebol para que eu até não me machuque, né? Porque você faz um investimento de passagem, hotel, claro. E tal, e se machuca faltando 3 semanas, 4, né? Vai ser frustrante. Aí eu paro de jogar, então no primeiro semestre eu treino para correr e no segundo semestre eu treino para jogar. Né? Não paro de correr, mas diminuo o volume, né? Por exemplo, agora no final da minha preparação para o Rio, eu estava correndo 160, 180 quilômetros por mês. Aí agora eu vou estar correndo 40, 60 quilômetros, dou uma diminuída considerada, deixo meu corpo ativo, continuo preparando meu corpo em relação a outras valências, mas sem trabalhar longas distâncias, né? Que não é mais esse o meu objetivo agora. E aí no futebol, junto com a musculação que você precisa fazer a qualquer prática de atividade, ou que você não pratique outra atividade, a musculação ela é necessária para a população, certo? Quando eu digo musculação, é o trabalho de fortalecimento. Pode ser feito no treinamento funcional, no crossfit, no pilates, em outros... métodos mas de você treino. Tem que trabalhar o músculo, você precisa trabalhar o seu corpo através, né, da capacidade física, força, melhorar a sua resistência para as atividades da vida diária. Eu estou envelhecendo, preciso pensar daqui a 20 anos como é que eu vou estar. Eu já falei até isso aqui, é um seguro, né, que você está pagando aqui
Para sua velhice. Para que você não fique dependendo. Ninguém quer chegar a 80, 90 anos dependendo de outras pessoas, né? Eu achei interessante. Eu vi um vídeo que era... Porque as pessoas pensam que musculação é para você ficar saradão. Porque antigamente se tinha um objetivo da estética propriamente dito, né? Você faz musculação para ficar você forte. Igual o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone. Hoje em dia isso está muito ultrapassado, né? E não é. Aí aí mostra uma pessoa pegando um peso e fazendo assim. Você faz isso e levantando o peso assim, né? Uma barra, um halteres, assim, né? Você faz isso para poder fazer isso. Aí mostra ele pegando o neto e levantando, sabe? Ele no senhor e levantando. Então você faz isso, aí mostra um exercício de lombar para você fazer isso. Aí mostra a pessoa pegando uma coisa do chão. Uma caixa, né? Isso. Mas compra o supermercado, isso. Né? Então, assim... Aí você faz assim a comparação, o exercício para fortalecer a musculatura é para você conseguir passar o maior tempo possível aqui nessa vida sem a dependência, né, de outra pessoa. Com certeza. E existem estudos aí que saem, né, constantemente falando sobre a importância da melhora da massa muscular nos membros inferiores, que eles ajudam numa melhor como é que chama? De vida. Agora me fugiu. A longevidade. Aumenta a sua vida útil, né? Assim, sua perspectiva de vida, né? Então, você conhece o Atala, o Márcio Atala. Sim, eu vi um podcast dele, ele falando que né? Eu até já disse isso aqui, que teve uns estudos que falaram que o exercício nas pernas, por isso que eu lembrei, nas pernas diminui consideravelmente a possibilidade, a probabilidade de você desenvolver alguma doença mental no futuro, tipo Alzheimer, demência. O exercício nas pernas, malhem as pernas. E assim, tá tudo bem relacionado, né? As panturrilhas são como se um segundo coração, né? A panturrilha? Se você tem essa Meu coração é bem fininho, meu segundo coração. Se você tem uma musculatura muito trabalhada, aquilo te ajuda nesse retorno, entendeu? Do sangue, né? Então, assim, a gente precisa ter informações que você tem acesso hoje de forma muito mais fácil para que tipo assim, eu preciso de... vamos dizer assim, de um estímulo. Não tem estímulo melhor do que você cuidar da sua saúde, porque você vai viver mais, ter uma vida mais saudável, né? Sem depender de ninguém, né? Porque assim, é isso que a gente busca, né? Como ninguém quer ter uma vida reduzida, a gente quer ter uma vida prolongada, mas com qualidade, né? Claro. Então... E aí, Flávio, você jogando e viu na corrida uma possibilidade de melhorar atividade física, assim, o seu condicionamento físico pro jogo? Eu acredito muito, eu sempre tive muita sensibilidade profissional em relação a conseguir enxergar o cenário, o que ele está procurando te mostrar. E as oportunidades, sim. E aí eu pude perceber, além do pouco número de assessorias voltadas para esse objetivo, o aumento do número de corridas ano a ano, entendeu? Aí eu comecei a pesquisar, fiz cursos relacionados à corrida de rua. Em 2014 eu fui para São Paulo, participei da primeira turma do curso de Business em Assessoria Esportiva, né, que nesse curso eu consegui ampliar, né, as minhas ideias e ver como era um nicho que mais na frente ia ter eu ia ter um retorno muito grande em relação ao investimento que eu fizesse. Né? E isso está se concretizando. Né? Já faz um tempo que esse mercado está aumentando, mas de 2022 e 2023 está aumentando assim de uma forma muito rápida. Né? Assim, não é que é muito rápido, que já faz um tempo, mas o crescimento, por exemplo, a minha empresa cresceu hoje mais de 30% em relação ao início do ano. Em relação ao início do ano, não é o ano passado? Não, eu fiz uma previsão de chegar a 80 alunos no final de agosto e eu cheguei a 80 alunos no final de junho. Olha aí. Certo? E o que eu imaginava chegar a 100 alunos no final do ano, eu vou chegar bem antes. Né? Porque diariamente eu recebo mensagens sobre informações de como é que funciona a assessoria, como é que faz para participar, né? E assim, são pessoas novas dentro desse segmento, porque é como se fosse um mantra. Elas perguntam assim, eu não corro nem 100 metros, será que eu consigo? Todas falam isso. Então você está no lugar certo. Não só a minha assessoria, o segmento em si.
Por quê? Porque a assessoria ela vai te orientar, vai ter um profissional lá especializado para te orientar a passar por esse processo de adaptação, que é o mais difícil, você iniciar uma atividade, porque vem o desconforto muscular, as dores, né? O acordar cedo, porque a nossa cidade tem uma temperatura muito quente, que você, se for 6 horas, 6h30 começar a atividade, você já vai pegar às vezes só de 29, 30, 31 graus, que já maltrata bastante a pele. Então, você vai passar por esse processo de adaptação da melhor forma possível. Por quê? Porque a gente vai te orientar a fazer o treino de acordo com a sua condição. Porque, assim, existem muitos praticantes de atividade física sem orientação, que se a gente for fazer alguma pesquisa, eu acredito que na corrida tem mais gente correndo sem orientação do que com orientação. E eu brinco muito dizendo assim, você corre ou sai correndo? Existe uma diferença, né? Geralmente as pessoas saem correndo. Vão lá, não estão usando o tênis adequado, não estão usando as roupas adequadas, não tem um frequencímetro para poder, né, controlar a sua frequência cardíaca, marcar a distância, a velocidade que você está, e você vai todo dia fazendo a mesma coisa, sai correndo. Aí eu costumo dizer assim, quando você treina, mesmo de forma errada, você tem melhora em relação à condição inicial que você estava. Só que tem um determinado limite, que é aí que vem a lesão e riscos maiores. Que você treina, vai se sentindo melhor, consequentemente você vai se motivando mais, vai buscando novos desafios, mas aí tem até um determinado momento que o teu corpo vai suportar aquele estímulo. Que aí você vai correndo, até agora o meu corpo suporta, mas eu estou aumentando o ritmo de corrida, a velocidade, estou aumentando o volume. As minhas estruturas não estão preparadas, porque eu não faço um trabalho paralelo de fortalecimento. Aí que vem a lesão no joelho, vem a lesão no tornozelo. E aí você para. Aí você para e se desmotiva e não volta. Ou então você fica nesse processo, né, de vai e volta sempre. E é tão fácil o acesso à assessoria. Eu até brinco com os meus alunos, e eles sabem que é verdade, que o mais barato da corrida é a assessoria. É o mais barato. O ticket médio de assessoria aqui em Fortaleza, acredito que seja em torno de R$180. Mensal. Você vai ter pelo menos 12 a 15 treinos presenciais durante o mês. Com esse valor. Com esse valor. Que se aí você tem o acesso à sua planilha, vai ter estrutura de água, aquecimento, hidratação no percurso. Tudo incluso? Tudo incluso. Olha que bacana. Certo? Aí se você for no fisioterapeuta, você vai fazer uma sessão de osteopatia, você vai pagar aí 250, 300 reais por uma sessão só. E assim, eu não estou desmerecendo o valor, não. Estou só colocando os valores. A realidade. Você vai fazer com um fisioterapeuta uma avaliação, um teste da pisada, para saber como é que você tem uma pisada pronada, neutra, supinada, qual tênis específico para você, se tem algum desequilíbrio muscular ali para que ele lhe oriente para poder fazer no fortalecimento um trabalho de correção. Você vai pagar R$450, R$500 na consulta. Para poder fazer isso. Para fazer. Se você vai para nutricionista, você vai pagar também um valor mais alto. O tênis, né? Então, assim, eu costumo dizer para eles que é o investimento mais barato e muito importante. Cada um dessas profissões, eles têm essa importância. Até os meus alunos brincam, né, que eu tenho uma pirâmide. O Flavinho tem uma pirâmide. Porque a gente entra na assessoria, ele indica um tênis, ele indica onde é que tem uma roupa mais adequada, onde é que compra frequência. E eu procuro mostrar para eles que eles realmente precisam entender que quando ele entra na assessoria, ele não só está pagando pela prescrição do treino, da planilha em si, mas ele pode me utilizar como profissional para orientar dentro das necessidades e demandas dele, né? Porque posso não querer ter um short de compressão. É uma opção do aluno. E eu não vou dizer para ele que é o melhor. Quando ele desperta para dizer assim, Flavinho, eu quero usar esse short aí, né? Porque tudo vai desse despertar. Ele começa a gostar da atividade
e ele vê que o tênis dele que estava há 3 anos lá guardado, que ele usa, está com o solado muito duro. Por quê? Porque já perdeu o amortecimento. Aí ele corre, começa a sentir dor, Flavinho, acho que eu preciso trocar um tênis. Quando ele desperta esse interesse e fala, o que tu me indica? Eu disse, a gente tem um parceiro aqui em Fortaleza, né? Não sei nem se eu posso dizer o nome. Pode falar. Vai lá na ASICS, no Rio Mar, você vai lá, você tem 20% de desconto, às vezes até 30%. Pelo fato de estar na sua assessoria. aluno da TFA, Boa. certo? Aí ele vai lá, faz um teste na esteira, calça o tênis, vê se é um tênis adequado e ele compra. Aí vamos dizer que ele tem R$800 o valor de um tênis. Se ele tem 30%, dá 240 a menos, só porque ele é aluno da assessoria. Já dá para pagar o fisioterapeuta. Já dá para pagar a mensalidade, já dá para pagar, né? Então, assim, Flavinho, eu preciso de um nutricionista. Ó, vai na Mari, que a Mari é corredora, entende a realidade do corredor, maratonista, as necessidades. A Flavinha precisa fazer, que a gente indica quando entra, os exames cardíacos, né? Vai lá no Dr. Rafael, lá na Pulse, no São Camilo, você faz lá com um plano de saúde, os exames de coração para dizer que você está apto para atividade, né? Então, assim, ele tem todo o suporte que ele precisa para que ele faça da melhor maneira possível a prática da corrida. Porque é uma assessoria, né? O nome já diz dele, isso, tá, assessoria. exato. Porque pagar para ter a planilha, várias empresas vão te dar isso, entendeu? E você não vai só correr lá, né? Assim, ultimamente até o online, você entra na internet e paga por um cara que faz de outro estado, lá uma planilha meio que uma receita de bolo, para iniciante é essa daqui. Eu não sei, tio Flavinho, se o chat GPT ele já dá uma planilha dessa, viu? Porque o chat GPT ele faz um monte de coisa aí, mas assim, é aquilo de ser uma assessoria. Específico, né? Específico, de cada pessoa é uma pessoa. E o que ela precisa, né? A orientação do dia a dia, sabe? Ali, não é, como você falou, se fosse só planilha por planilha, a pessoa consegue em outros ambientes. Agora, a coisa que você falou aí, eu sempre tive essa dúvida, rapaz, eu vou aproveitar e perguntar. A questão da pisada. Que você falou que existe realmente uma diferença de pisada para cada pessoa. Tem que ter um tênis específico para cada pisada ou não? Não é que tenha que ter. Porque assim, ele vai te ajudar nesse processo, certo? E hoje em dia as empresas, né, ASICS, Nike, Olímpicos, né, os principais empresas que investem milhões por ano em pesquisas, cientistas, para poder desenvolver acessórios que te dão a melhor condição possível para a prática daquela atividade. Aí ele desenvolve um tênis que pesa bem menos, que tem um ótimo sistema de amortecimento, que vai te ajudar nas articulações, te ajuda nesse desempenho da corrida, né? Hoje em dia tem uns tênis com placas de carbono, que eles meio que te impulsionam, né? São tênis assim com mais de R$2.000, R$3.000, que são próprios para a prática da corrida em si, né? Então são investimentos altíssimos que você precisa saber se utilizar desses acessórios, né? É muito engraçado essa questão, porque o aluno ele vai despertando interesse, né? Eu citei o exemplo do short. Ele vai geralmente com short de tactel, uma meia de algodão, que são acessórios que não vão ter o melhor conforto para a prática daquela atividade. Aí ele vai melhorando, ele vai vendo todo mundo com as roupas diferentes, aí ele começa ele desperta. Flavinho, Jack, a primeira coisa que ele pergunta é sobre tênis. Aí eu indico. Aí depois ele vai lá e bota o short dele, aí ele corre e fica com assadura. Né? Porque é um short frouxo, você está correndo longas distâncias. Aí ele pergunta, eu disse, não, o short de compressão ele te ajuda na questão da mecânica do movimento, você consegue, se quiser correr com o celular, colocar no celular no bolso, não vai atrapalhar e tal, colocar a garrafinha de água, ele é próprio para isso. Aí ele fica meio assim, eu vou usar esse short encolado aqui, não, ele usa o short colado, mas por baixo do short tactel. Certo. Ele vai evoluindo nesse processo. Aí quando ele vai para uma corrida, que ele vê que 90% dos homens usam o short colado. Coladinho, aí ele vai lá e tira assim, não, eu que tô fora aqui do homem. Aí ele pega e quebra essa barreira, tira isso. Não vai dizer se ele é aquilo ou deixa de ser aquilo. Fica mais confortável. E aí ele entende que aquilo ali é para ele fazer aquela atividade da melhor maneira possível.
pronto, entendeu? Não tá ninguém ali para julgar. Sim, sim. Ninguém fica, o shortzinho coladinho. Porque se eu aparecer com um short desse coladinho no futebol, Aí os vai... caras vão tirar onda comigo, porque Tá diferente, né? Tá diferente. Quando você tá tudo igual ali, fica... Então, se você não for, você é o diferente, isso, né? Mas aí... Então, esses tênis, eles são, através dessas empresas, desenvolvidos para que ele compense determinados tipos de alterações mecânicas, que elas vão ser feitas, verificadas nesses exames com os fisioterapeutas. No caso, a gente sempre indica o Rafael Timóteo, que é um fisioterapeuta especialista nessa avaliação biomecânica. Sim. Você vai lá no consultório dele, filma você na esteira correndo descalço, filma você correndo com tênis, ele faz todo o cálculo e fala sobre esses desequilíbrios que você possa ter. Se há necessidade de utilizar uma palmilha também, que você pode ter uma palmilha para fazer essa correção. E ele te indica os tênis do mais barato ao mais caro de todas as marcas esportivas. Para que você tenha a sua preferência, não está dizendo, está direcionando para uma determinada marca. De acordo com a sua necessidade. Esse da Reebok, esse da New Balance, entendeu? E assim vai. Esse tênis é o próprio para esse teu tipo de pisada. Né? E aí as pessoas vão investindo cada vez mais, porque é algo que ela sente prazer, ela vai mudando o cenário de rotina dela também, de vida. E aí meus alunos até brincam, eu abro meu guarda-roupa, só tem roupa de corrida, não tem mais roupa para sair, sabe? E não é o intuito que a gente quer que a pessoa deixe de sair ou deixe de curtir, mas é algo natural, que é algo que faz bem para ela, todo final de semana ela está fazendo, e aí vai direcionando investimento para outros tipos de interesse. Né? Sim. É igual a gente conversou aqui com uma surfista sobre... Ela dava aula específica para as mulheres e tal, foi bem bacana. E ela fala isso também, que quando a pessoa começa a surfar, né, uma atividade física ali, a vida dela muda, porque os hábitos mudam. Dormir mais cedo, né? Exatamente isso, porque ela falou que normalmente as ondas, as pessoas vão surfar de manhã cedo, né? E aí... E tem essa relação com a corrida, assim, de ser bem cedo, né? Cedo, devido ao sol, né, e tal. E aí o que você antes saía por uma farra para a noite, hoje não. Vamos por uma coisa assim à tarde, né? Fazer uma coisa diferente. Eu até brinco, porque assim, eu não bebo, né? Então, antigamente eu ficava muito chateado quando meus alunos saíam, faltava o longão dia de sábado e tal. E você vai amadurecendo, né, profissionalmente e vai entendendo que o aluno tem o interesse dele. Se ele não quer ir, é uma opção dele. Eu não posso me chatear com a escolha dele. Só que quando ele está muito envolvido nesse processo, ele pega e muda isso. Não, eu só saio a partir do sábado. Sexta eu durmo cedo, porque sábado de manhã tem um longão. Boa. Que é o principal treino da semana. Você treina uma semana toda, como se fosse fazendo exercício para fazer a prova no final de semana. Então, o longão é como se fosse a culminância dos treinos ali daquela semana, onde a gente muda de local, vai para Beira-Mar, vai para Iguatemi, vai para o Cambeba, marca um treino no Poço das Dunas. Aí você faltar, né? Como aí você não finalizou o processo. Isso, e aí você que tem, por exemplo, objetivos específicos para determinadas provas, você vai perdendo parte dessa preparação, entendeu? Beleza. Então, Flávio, me explica uma coisa. A assessoria em si, assim, quando você já me explicou que a assessoria, ela abrange tudo ela é uma empresa que envolve, eu quero correr, pronto. A empresa aqui do tio Flavinho vai me orientar em todos os aspectos. E na prática, assim mesmo, das atividades, como é que funciona? Assim, você trabalha individualmente ou você sempre trabalha em grupo? Pronto, a assessoria a gente trabalha em grupo. A gente tem 2 grupos, um na Beira-Mar, segundas e quartas pela manhã cedo, a partir de 5h15 da manhã. Segundas e quartas na Beira-Mar, 5h15, né? Isso, começando. É cedo, né? A Jo que fala do surf, 5 horas da manhã tem aula, rapaz. É um negócio cedo. Cedo, porque como as pessoas trabalham, muitas a partir de 8 horas, 6, 6h15 elas já estão voltando para casa para poder, ou então tem que levar filho para o colégio e tal. Então tem que ser cedo mesmo, né? Aí 5h15, segundas e quartas, na Beira-Mar, e terças e quintas eu tô no Shopping Iguatemi. 5h15 da manhã também. Sexta eu dou off, folga para os meus alunos. E sábado tem um longão. Esse longão ele é alternado os locais que vão de acordo com o meu interesse como
prescrição de treino, preparação deles. Que horas é o longão? 5h30 começa. Sei. Porque não pode começar também muito tarde, porque é um treino mais longo, que vai durar às vezes 1h30 minutos. Né? E você vai ter E na semana é quanto tempo mesmo? De 5h15 até 6h30. Mas não quer dizer que ele fique esse tempo todo. Na hora que o aluno termina o seu treino, ele está liberado. Entendi. Mas é porque ficam chegando, né? Também. Porque a gente coloca entre 5h15 e 5h30. Aí faz o aquecimento, tem uma tenda com uma mesa, guarda volumes, água, eu levo café, uma rapadurinha. E ele guarda lá a chave dele, o celular, faz o aquecimento e vai fazer o treino que ele já recebeu no celular ou no frequencímetro no aplicativo. Mas o treino, ele é correndo ou é... Correndo. É só treino de corrida. Eu não trabalho com a parte de fortalecimento. Esse treino de corrida, ele diversifica. Tem vários tipos de treino de corrida. Que tem cada um deles objetivos diferentes. Um treino de ritmo, um treino de rodagem ou regenerativo, que é o mais leve. Um treino de ladeira, assim na beira-mar, aquela subida da Rui Barbosa. Um treino de tiro de velocidade, aqueles intervalados que você faz. Existem os longos e os educativos de corrida, que são aqueles treinos educativos para a melhor mecânica da corrida, que tem como objetivo você gastar menos energia correndo, se cansar menos. Você faz uma técnica melhor. Então, todos esses treinos a gente vai diversificando semana a semana para o aluno. A gente tem um aplicativo, cada aluno tem acesso a esse aplicativo. No domingo, eu faço as prescrições desses treinos e libero para eles. Aí eles recebem tanto no celular, como quem tem o frequencímetro recebe no frequencímetro. Quando o aluno vai correr, já está o treino dele lá. Vou correr hoje, está aqui, 10 quilômetros. Apertei, saí, fui correr 10 quilômetros. Quando eu termino de correr, eu, Flávio, já recebo todo o relatório do treino dele aqui. Boa. Quanto tempo ele correu 10 quilômetros, como é que foi a zona de batimento dele, de frequência. Mas isso aí é no longão ou na semana? Em todos os treinos. 10 quilômetros mesmo? Tem esse? Tem gente que faz, quem está treinando mais. Já mais tempo, distâncias maiores. Na semana, Poxa, tem. E aí, todo o relatório do treino dele eu recebo. Entendeu? Então, assim, é bem interessante. Por quê? Porque não tem como o aluno mascarar, né? Eu fiz o treino aqui em 10 minutos ou 10 quilômetros em 1 hora. Só que lá no aplicativo, nesse treino dele de 1 hora, ele ficou parado 15 minutos. Então, não foi 1 hora, foi 1h15. 15 minutos é muito tempo para essa distância. Entendeu? Então eu vou conversar, tem que diminuir esse tempo de intervalo, porque na hora da prova ninguém para. É verdade. Né? Então você tem que treinar numa condição de prova, né? Então o aluno vai entendendo esse processo. Então são 2 turmas, então, ou é a mesma turma? É a mesma turma, mas eles têm uma rotina diferente. Eu sou muito presente assim na vida do aluno. Então no domingo eu mando mensagem assim, como é que vai ser a rotina da semana? Tem alguma variação para que eu possa prescrever o treino real para ele. Sim. Eu tenho um aluno, vou citar aqui, o Camilo. Ele treina terça e quinta lá no Iguatemi e aos sábados. Aí ele diz assim, Flavinho, vou viajar na quarta, de tarde. Então vou treinar essa semana, segunda e quarta na Beira-Mar. Para eu estar lá presente. Aí eu altero. Eu poderia muito bem nem me preocupar, enviar a planilha para ele, mas se ele não vai realizar... Qual o intuito não faz sentido, isso? Né? Então eu pergunto todo domingo como é que vai ser a rotina. Quem não me responde, eu sei que vai ser a mesma rotina. Mas quem diz, Flavinho, eu vou viajar tal dia. Flavinho, eu vou essa semana, eu tenho uma enfermeira que trabalha com plantão, que alterna. Essa semana eu vou treinar segunda e quarta, essa eu vou treinar terça e quinta. Aí eu faço de acordo com a realidade do aluno. Entendeu? E essa semana eu faço de forma semanal. Então, dá trabalho para mim, que todo domingo eu tenho que sentar 3, 4 horas na frente do notebook para fazer. Mas pensa comigo, é o mais real para que eu entenda se o aluno está fazendo, avaliar o que ele fez e o que é possível dele fazer. Para ver a evolução. Né? Se eu faço uma planilha mensal, certo? E eu estou imaginando que cada semana ele está realizando aqueles treinos. Estou imaginando. Mas se ele ficou doente, se ele viajou, quando ele volta, ele vai lá na terceira semana do mês. Ele vai querer fazer a terceira. Ele não vai fazer a primeira. Aí ele não consegue, porque ele passou 15 dias parado. Então, eu me aproximo dessa semanalmente da realidade que ele se encontra e da possibilidade que ele tem de evoluir naquela semana. Então, entendeu?
Assim, 3 encontros por semana. 3 encontros por semana. Na metodologia que a gente são utiliza... 2 na semana e o longão no sábado. Se o aluno treinar 3 vezes por semana, ele consegue correr uma maratona. Mas ele pode, por exemplo, ir na segunda, na terça, na quarta e na quinta? Pode. Só que assim, eu vou passar 2 treinos para eles com volume muito baixo, só para ele, na cabeça dele, achar que está treinando, mas não tem uma necessidade disso. Como eu estimulo meus alunos a fazer o trabalho de fortalecimento, a maioria deles treina corrida num dia, musculação no outro. Corrida num dia, musculação no outro. Porque então, se ele tem a necessidade de fazer atividade, que ele faça esse outro, que é o trabalho que vai ajudar a corrida, entendeu? Para ele, né? E você falou de musculação. Não é, assim, incomum as pessoas começarem, por exemplo, uma academia, iniciam ali um período e aí param, né? Uhum. E aí passam meses, aí depois inicia outro período, aí para. Na corrida acontece isso também? Acontece também. Principalmente, ou por a pessoa não ter aquilo ali como uma coisa que ela é apaixonada, ela faz de uma forma que sabe que é importante para ela, mas não é com muita alegria, amor, certo? Ou então quando ela tem algum problema financeiro, que a primeira coisa que ela tira é a atividade física. Entendi. Né? Infelizmente, porque é algo que a gente sabe que entende, né? A pessoa precisa diminuir o custo dela. Ela não vai diminuir o condomínio, ela não vai diminuir a prestação do carro. Comida, né? A comida, ela vai tirar o que eu posso tirar. E quando acontece isso, né? Eu tento fazer com que ele continue sem pagar. Porque eu sei que o cenário já não tá legal. Isso não é bom nem você falar isso, não, senão todo mundo vai chegar e... Não, mas os meus alunos me conhecem, entendeu? Então, assim, eu já passei por algumas situações dessa, que eu digo assim, eu já tenho uma estrutura montada de empresa, já vou estar lá e tal. Ele vai deixar de ir, ele vai entrar ladeira abaixo, porque está com um problema financeiro que a gente sabe que atrapalha qualquer ser humano, né? Aí ele ainda vai fazer isso que faz bem para o corpo dele, faz bem para a mente dele, então a gente tenta conversar, não, depois a gente resolve essa situação. Eu tenho um aluno que passou por isso, continuava treinando, aí ele pegou e disse assim, Flavinho, a situação não melhorou, mas eu não quero mais treinar desse jeito, eu vou começar a te pagar agora o ano passado, que eu treinei todo sem pagar. Aí ele, esse ano, me paga mês a mês e eu disse pra ele, continue treinando. Ele, não me sinto bem e tal. Aí ele parou de treinar, mas ele todo mês me paga referente ao ano passado. Que bacana, então não ficou... É um cara que tem a consciência, as coisas não melhoraram como ele esperava, mas melhoraram, e ele honrou comigo, e eu tô lá para ajudar, porque eu acho que o meu intuito, por isso que eu te disse que eu tenho uma missão aqui, que é possibilitar as pessoas de ter uma vida mais saudável, entendeu? Seja através da atividade física ou da iniciação esportiva, que eu tenho uma escola de futebol aqui, entendeu? Ou da organização de corridas de rua, que a gente procura oferecer uma estrutura muito legal. Inclusive agora, dia 14 de julho, a gente vai ter a segunda corrida do Supermercado Guará e eu sou o coordenador da prova, eu que organizo. Boa. É uma prova para 12.000 pessoas, vai ser lá no iate. Hoje de manhã eu estava na reunião com os últimos detalhes, e é uma prova muito legal, porque a gente... Quantos quilômetros? São 5, 10 e 15, são 3 distâncias, e a gente procurou, no ano passado, fazer um pós-prova diferente, porque geralmente você termina de correr, você recebe a medalha, aquele kitzinho, uma banana, uma pasta frita, e vai embora, né? Aí você tira as fotos e tal, e depois vai embora. E lá no iate já é um ambiente bem diferente, né? Agradável, né? Na frente do mar, aquele gramadão. Lindo. Aí a gente contratou DJ, tem 15 massoterapeutas, as fotos são disponíveis de graça. Então você chega e aí quando tem você um ambiente, chega, né? aí você recebe a cerveja numa mão, Gatorade na outra. Nesse ano a gente vai entregar Jungle. Tem cerveja também? Tem cerveja, tem espumante da Brava lá também. Então, assim, aí você curte a prova. Vão ter lá 20 empresas de ativações de comida. Vários patrocinadores da prova. Então, você toma o seu café da manhã lá, escuta uma música, curte com as pessoas, vai estar lá com seus grupos de corrida, suas assessorias ou quem corre de forma individual. Ano passado deu 7, 8 horas da manhã, 9 as pessoas lá. Quando deu assim, de 9h30, 10, eu comecei a tanger. Disse, bora, galera, eu preciso entregar o clube meu dia, desmontar toda a estrutura, né? Porque é uma mega estrutura, desde gerador, pórtico, banheiro químico, palco, backdrop, uma coisa macro que as pessoas às vezes não entendem.
E aí a gente conseguiu entregar nessa prova o que a gente ofereceu, entendeu? E foi um sucesso. Foram 1.400 atletas, esse ano a gente aumentou para 2.000 e a gente espera que também seja um sucesso. Então você tem a empresa de assessoria e também organiza corridas. Foi assim, né? eu comecei em 2017 a organizar o Super Treino Tio Flavinho. Era uma empresa, era um treino que eu convidava algumas outras assessorias, consegui um patrocinador de uma empresa, onde ele oferecia café da manhã e a gente montava a estrutura de treino, percurso, água, foto, segurança. E lá ele oferecia café da manhã, massagem pra gente e muitas delas mandavam fazer camisas. É gratuito esse evento, quem participa é gratuito. A única coisa que pede é doação de alimentos. Sim. Quer participar, 3 quilos de alimento, a pessoa recebe uma pulseirinha. Boa. Que aí essa pulseira ela participa de sorteio de prêmios, que eu consigo também. Então, hoje eu já consegui realizar 62 super treinos. O Guará fez 4. Aí, quando chegou no quarto, ele disse assim: quero fazer uma corrida. Aí era no super treino de 50. Ele disse assim: agora está na hora de eu começar a organizar a corrida, porque eu já participei pelo processo de preparação de treino, que não se iguala à corrida, que é muito maior, mas já me dá uma segurança para poder fazer dá uma isso. experiência boa, né? E eu já fiz tanto a corrida do Guará, como corridinha da casa de criança, do colégio, corrida também da GCF, Associação dos Gestores da Caixa, e outras corridas de menor porte, 300, 500 atletas, sabe? Aí hoje em dia, o que não falta é convite de empresa, todo mundo quer organizar a corrida agora. Às vezes querem assim 30 dias, aí você vai sentar para explicar todo o processo, que você em 30 dias não consegue. Não dá. Você pelo menos tem que ter 90 a 120 dias antes da data que você quer, para fazer de forma organizada e vamos dizer assim, viável, né? Porque, por exemplo, medalha, a gente pega lá de Caxias do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, demora para produzir essas medalhas. Os caras não estão produzindo só a nossa, eles estão fazendo corrida para o Brasil todo. Camisa, a gente pega aqui, mas demora para se produzir, né? As autorizações dos órgãos, regional, SEUMA, MC, Tufol, Imagina, uma burocracia aí, né? Federação de Atletismo, é uma burocracia de documentos, de taxas e tudo, para que seja tudo feito da melhor forma dentro da legalidade, né? Perfeito, Certo? perfeito. A gente está se encaminhando já para o final aqui, o tio Flavinho, né? Tio Flavinho, eu queria deixar aqui o Instagram dele, o Toque, por gentileza, tu coloca aqui na tela. E eu tenho uma dúvida ainda, tá aqui, né? TFA Assessoria. Pode baixar aí. Baixa mais aí, Tom, por favor. Pronto, aí são... Aí são registros de alguns treinos e provas, né? Certo. Ah, bacana. TFA, né? TFA Assessoria. Isso, aqui é o Está lá grupo no do Iguatemi. né? No Iguatemi. É bem legal o espaço do Iguatemi. Estacionamento é gratuito, né? De manhã cedinho. É seguro. Pode fechar aí, tá? Aqui é a turma do Iguatemi. Ali no Iguatemi. Cedinho da manhã, né? Cedinho. Aí é um educativo, os treinos de educativo, de corrida. Ó. Ah, tá certo. Nem sempre é só correr, né? Tem os treinos específicos, né? Que a gente chama, que é onde vai preparar o aluno para os estímulos que na prova ele vai utilizar, entendeu? Boa. Então, Sabe o que é bom disso também? É a socialização, né? Assim, você... Porque a corrida, ela é muito solitária, né? Assim, o ato de correr, né? Ele é muito... Mas todo o contexto que ela traz, né? Por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp que tem lá os 80 alunos. Sim. Então, eu coloquei a lista do treino de amanhã, ontem à noite. Aí começa a botar o nome. Vai, fulano, cadê você? Fulano, porque cria esse vínculo, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, fiz o São João da assessoria agora, há 15 dias, na data do meu aniversário. Aí foi uma festa, contratamos um sanfoneiro, um triângulo, uma zabumba, fizemos um São João lá improvisado, foi super divertido, todo mundo feliz, quem queria beber, bebia, quem queria comer, comia, e aí vai se formando esses vínculos que as pessoas vão se ajudando, vão criando
amizade, fortalecendo o grupo em si, entendeu? Um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. E aí vai acabando que tem os parceiros de treino, aquela pessoa que corre no mesmo ritmo que você, que eles acabam fazendo os treinos juntos, ou as provas juntos, entendeu? Vai, vamos lá hoje aqui. Eu não tô hoje tão bem, não, vamos, eu vou contigo. E aí vai se ajudando, entendeu? Isso é muito presente, isso é bom, sabe? É bom, isso com é certeza. bom, porque eu já corri, assim, né, como todo mundo faz, sair correndo, né? Eu não corri, eu saí correndo. E é bem cansativo, assim, você fica ali sozinho, tem dias que você diz assim, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu vou você e seus músculos ali. Agora, antes da gente finalizar, o Flavinho, eu queria que você desse só dicas para quem tá querendo começar, entendeu? Certo. Assim, aquela pessoa que tá, poxa, eu tô querendo, eu sempre me interessei, até já tentei, mas foi da maneira errada. Como é que começa com a assessoria para não parar mais, né? Eu acredito que a maneira ideal seria a pessoa procurar um profissional de educação física para que ele possa te passar orientações básicas, certo? Porque hoje em dia, até algo que ajudou esse crescimento da corrida de rua é o acesso às informações através das redes sociais, né? Acho que toda a população tem celular, grande maioria, e tem acesso às redes sociais. Então, hoje em dia, tem muito conteúdo sendo trabalhado nessas redes, mas você precisa ter cuidado com que tipo de conteúdo, se aquilo ali tem fundamentação científica, se aquilo ali realmente condiz com que realmente a literatura defende, né, e comprova, para que aquilo ali seja algo validado. Né? Então, assim, ter cuidado com esse acesso a essas informações, saber que profissionais são esses, procurar orientações básicas como um tênis adequado, uma roupa adequada, locais de treino que te possibilitam uma melhor segurança. Fortaleza tem vários locais que te ajudam, a Beira-Mar, Shopping Guatemi, a Washington Soares, o Cambeba, Calçadão da Crasa, Avenida do Aeroporto. São locais que você consegue desenvolver essa prática e começar de forma gradativa, fazendo estímulos de caminhada e pequenos estímulos de corrida, fazendo essa alternância para que você a cada semana possa preparando seu corpo para aquele estímulo que ele vai conseguir. Então, assim, o segredo para quem está iniciando é começar de forma devagar. O cara tá lá, ou a moça vai fazer um treino de forma sem orientação. Começa a correr bem rápido. Em 3 minutos acabou o treino dele. Frequência subiu muito chegou próximo do limiar, a respiração ficou ofegante, acabou meu treino. Não consigo mais correr, não. Às vezes a pessoa não fez, não tá bem alimentada, não, né? Tá ali de jejum. Aí falta energia, se sente mal, entendeu? Vício que escurece. Então, assim, é você procurar um profissional, você procurar um médico cardiologista para fazer os exames de coração, porque ele vai te dar a condição de dizer assim, você está apto para praticar, não só a corrida, qualquer atividade em si, né? Sim. E depois você procurar ter acessórios que vão te ajudar a ter uma melhor performance naquilo. O frequencímetro é importante? Sim. É importante. Ele é caro, mas eu não preciso ter o melhor frequencímetro. Se eu só corro, eu não preciso ter um que marque natação e pedal. Na Shopee deve ter alguns, não? Deve ter. Não sei se funciona, mas deve ter. Funciona. São bons. Certo? Então, assim, eu acho que esse cuidado de você começar de forma gradativa é o ponto principal para que você não lesione e você consiga fazer aquilo gerando estímulos que são importantes para essa evolução, mas sem gerar uma sobrecarga inadequada, muitas dores musculares que acabam desmotivando a prática da pessoa em si, entendeu? Perfeito. E é devagar e sempre, né? E se tiver a possibilidade de procurar uma assessoria ou um profissional, você vai ser bem assistido em relação a todos esses aspectos, entendeu? Claro. Tanto de você estar num ambiente propício, um profissional que vai te orientar algo que você consegue fazer, e um ambiente de novas pessoas, de amizade, né? Que às vezes até de network. Que, por exemplo, lá na assessoria,
eu procuro que todo mundo saiba com que todos trabalham e a gente já conseguiu fazer várias ações em conjunto, bacana. entendeu? De uma pessoa que, esse teu trabalho me interessa. E assim, eu fico muito feliz quando isso, que a gente vai se ajudando, entendeu? Uma troca, né? Eu tenho um aluno que ele tem uma agência de turismo e a gente só compra passagem aérea com ele. Olha aí. Ele é meu parceiro. Nunca vai deixar de ser teu aluno. Já indiquei para outras assessorias que compram, porque realmente faz um diferencial ele, né? E a gente vai se ajudando, né? Claro. Acho que tem espaço para todo mundo, né? E isso é perfeito. Bacana. Eu mostrei aqui o Instagram, mas eu não disse, né, Renata? Diz aí, por gentileza, o Instagram. Pronto, é TFA Assessoria. Isso, TFA Assessoria. TFA Assessoria, isso, essa daqui, né? O descritivo era Tio Flavinho Assessoria, só que aí a gente colocou TFA, que é a nova Tio Flavinho Assessoria, TFA Assessoria, perfeito. Isso. Sigam lá a gente, qualquer dúvida que precisarem, só mandar um direct que a gente vai estar lá para ajudar. Show de bola, pois... Flávio ou Tio Flavinho. Eles te chamam de Tio Flavinho também? Me chama, é engraçado. Na assessoria, os adultos falando. É engraçado que às vezes eu tenho alunas com a idade mais avançada. Senhoras. E elas falam, Tio Flavinho em casa, Tio Flavinho em casa. Aí quando o marido vê, aí eu pensei que o Tio Flavinho era um coroa. Um garotão. Aí elas ficam, né? Não, é porque todo mundo chama. Tio Flavinho. Justamente porque ficou desde a minha origem na profissão. Sim. E assim, eu tentei manter. Os meus outros professores chamam lá de tio Lucas, o tio Dedé, porque existe essa relação de carinho e respeito. Todo mundo tem um tio que tem uma proximidade, que tem uma abertura maior. Às vezes não falo com o pai, mas eu falo com o tio que ele me entende. E aí a gente seguiu só que essa marca já é a terceira, o upgrade que a gente faz. Entendi. Porque aí era uma marca bem infantil. Agora aí tá mais bacana. Mudou. E aí é a terceira variação que ele faz, que ficou o TFA. Porque a pessoa que não quiser falar Tio Flavinho, ela não fala, ela volta indo lá na TFA Assessoria. Porque, vou dizer... Como tem outros que podem pegar e fazer e falar Tio Flavinho, entendeu? Bem estranho conversando aqui com uma pessoa, Tio Flavinho e o rapaz aí. Mas eu me incomodo, mas já no mercado todo mundo vai dizer, entendeu? Tio Flavinho, onde eu for, da assessoria. O pessoal vai dizer, da assessoria de corrida, é o mesmo do futebol? Show de bola. É o mesmo que trabalha na escola? Diga, é esse mesmo aí que divide. Pois, tio Flávio, cara, muito obrigado, satisfação. Viu? Foi um prazer estar aqui. Espero que eu possa, com algumas informações, foi muito bom. Aí as dúvidas. Muito bom. E aproveitem esse movimento que não é um boom da corrida, porque já está há bastante tempo. Então, não é uma coisa que a gente acha que é moda. Sim. Agora cresceu e depois não. A corrida, ela realmente está nesse crescimento que a gente vê tanto nessas provas nos países, nos outros estados, batendo recordes e a tendência é cada vez mais aumentar, né? Perfeito. E a gente está aqui para isso, para ajudar. Tá aí. Beleza? Muito obrigado, viu, mais uma vez. E você que nos acompanhou aqui também, espero que tenha tirado aí suas dúvidas e se tiver interesse em correr com a gente. TFA, né? Assessoria. TFA Assessoria, Tio Flavinho, procure lá no Iguatemi e na Beira-Mar. Segundas e quartas na Beira-Mar e terças e quintas no Iguatemi. E a pessoa pode fazer uma semana de treino sem compromisso, sem custo. Que ela avalia se encaixa na rotina dela, né? Se ela gosta da metodologia que a gente utiliza, da estrutura, do ambiente. Gostou, conseguiu encaixar na rotina, fechar. Aí pronto. Tá Show bom? de bola. Show. Muito obrigado, você que também nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.